Olá, meus queridos irmãos. Depois de um tempo ausente, estamos aqui novamente para trazer uma palavra para a igreja, para todos que assistirem, que ouvirem esse vídeo. Nós estamos passando por momentos terríveis, o mundo está enfrentando momentos terríveis e é muito bom que a gente procure saber o que está acontecendo, né? Então eu trouxe aqui uma palavra para vocês, em especial para a igreja do Senhor, né? A igreja é especial aos olhos de Deus, muito especial. Jesus, ele deixou claro que ele colocou a igreja numa posição privilegiada, uma posição de destaque. A igreja é amada do Senhor. E eu quero ler aqui com vocês um versículo inicial que está na carta de 1 Pedro 2,9. Aqui ele está falando o que é a igreja. Então ele diz: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse é o conceito da igreja para o Senhor, geração eleita. Agora vê, para quê? Para nós dizermos, puxa vida, olha como Deus nos colocou, nós somos geração eleita, né? Temos uma missão maravilhosa que é de pregar o evangelho. Ele não entregou isso nem na mão de anjos, mas ele entregou na mão dos homens. Deu palavra de autoridade para nós, quando ele disse: olha, tudo aquilo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo aquilo que vocês desligarem na terra também será desligado nos céus. E disse que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor. Nos deu o direito de nos tornar filhos de Deus, aqueles a quem crescem no nome de Jesus, né? Disse que nós seríamos herdeiras dele, herdeiros de Deus, das grandezas de Deus, do reino de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Por isso apóstolo Paulo disse: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque nós somos a igreja, nós temos o poder em nossas mãos e nós precisamos entender isso. A grandiosidade desse conceito, diz que Deus colocou em nossas mãos e nos deu e nos chamou como a igreja eleita. Mas não é apenas para a gente se envaidecer com isso, mas é sobretudo para que a gente anuncie a maravilha daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Mas nós vamos ver o outro lado da moeda. Nós vimos aqui o que nós somos para Deus, como que Deus nos vê. Mas nós vamos ver o outro lado da moeda. E aí eu pergunto, será que nós estamos tomando posse disso? Nós não estamos, querido, tomando posse dessa ordem. Qual foi a ordem primordial que ele colocou na mão do homem, na mão da igreja? Foi: vão, pregue o evangelho a todas as criaturas. E ele deu a promessa: e eis que estareis convosco até os confins da terra. E nós estamos tomando posse disso? Não estamos. Nem dessa ordem, querido, nem dessa promessa. Jesus, quando foi assunto aos céus, no livro de Marcos, ele diz o seguinte: olha, a última ordem de Jesus: vão por todo mundo, pregue o evangelho. Só os missionários vão por todo mundo, mas nós estamos aqui. Nós podemos pregar na nossa cidade, na cidade vizinha, no estado vizinho, mas nós teríamos que estar cumprindo essa ordem de pregar o evangelho, levar, ensinar o evangelho, com a promessa dele de que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nos deu autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. Disse: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Mas parece, querido, que nós não estamos fazendo caso desse cajado que era dele, que ele passou para nossa mão quando ele foi assunto aos céus. Como é que nós agimos? Nós estamos agindo de maneira indiferente a essa ordem, a esse poder. E estamos também indiferentes aos sinais e aos avisos que ele está dando. São muitos sinais que o mundo está passando. Deus está dando muitos avisos, mostrando: olha, eu estou
próximo, preste a vir buscar a igreja. Não fiquem distraídos, mas nós estamos sim distraídos. E aí nós vemos a incoerência que existe, queridos, na igreja. Nós dizemos saber qual é a nossa missão, que Jesus colocou em nossas mãos: pregar o Evangelho, levar o Evangelho aos perdidos. Mas sabe o que é que acontece? Nós estamos dentro dos templos ou dentro das casas, com grupos estudando, mas os perdidos, as prostitutas, os viciados em drogas, aqueles que não têm ainda Cristo no seu coração, que não ainda confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, todos esses estão do lado de fora e nós estamos dentro do templo, trancados em quartos paredes ou então dentro das casas. Nós dizemos também saber que Jesus falou que nós tínhamos que ajudar os necessitados. Mas como é que nós estamos? Nossos celeiros cheios, mercadorias até vencendo, frutas estragando, coisas em abundante, enquanto tem aqueles lá fora que nem um pão tem para comer. E nós não estamos fazendo a nossa parte. Jesus uma vez contou uma situação. Ele disse, olha, quando eu vier a este mundo, seria a segunda fase da volta de Jesus. Ele disse, eu vou botar uns para a esquerda e outros para a direita. E aqueles que estão da direita eu vou dizer, vinde a mim, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e tu me deste o que comer. Eu tive sede, tu me deste o que beber. Eu estive nu, tu me vestiste. Eu estive enfermo e tu me visitaste. E as pessoas que vão ouvir isso vão dizer, Senhor, quando nós te vimos assim, com sede, com fome, sem roupa, e nós fizemos tudo isso que tu disseste? Ele disse, quando tu fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que tu fizeste. Você já pensou a nossa responsabilidade? Nós não estarmos fazendo para Deus, porque quando nós estamos fazendo pelo aquele necessitado, é para o Senhor que nós estamos fazendo. Ele mesmo falou isso. Nós sabemos também que temos que pregar a verdade, nua e crua. Doa a quem doer, mas a palavra de Deus é para ser pregada. Sabe o que se faz? Graças a Deus eu não faço isso. Estou pedindo a Deus que me ajude para que continue sempre trazer a verdade. Mas tem muitos que não falam a verdade, porque pode desagradar. A pessoa vai ficar chateada de ouvir, foi uma mensagem muito dura, muito forte, e nós não tínhamos por que ouvir aquilo, mas a palavra de Deus tem que ser pregada a todo o tempo, seja oportuno ou não, sempre a verdade, porque a verdade nos liberta. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus está voltando. Não pensa que isso é graça. Isso é a maior verdade que existe e pelos sinais que ele deixou, mostrando que esses sinais indicariam a breve volta dele, a próxima volta dele, e nós estamos vendo todos esses sinais se cumprindo. Então, por esses sinais e pela palavra dele, nós sabemos que ele está voltando. Sabe o que acontece? Essa igreja que ele disse que era sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa igreja, sabe, que tem a palavra de vida, sabe onde está? Só na teoria. Estudando, estudando, até aquilo que já sabe. Enquanto isso, queridos, Satanás, que tem a palavra de morte, não de vida, está praticando pelo mundo afora as suas maldades, a sua destruição, e destruindo famílias, e agora o foco dele são as nossas crianças, são os nossos adolescentes. Isso tudo tem um fundo demoníaco no meio, que a igreja do Senhor está fazendo. Muitas coisas estranhas e erradas surgindo. O que nós vemos florescer hoje não é mais o evangelho da salvação, mas é sim o evangelho da inovação. Surgindo muitas inovações nas igrejas. Sabe qual é a condição, querido, do mundo hoje? A gente pensa que é o avivamento.
O período que antecede a volta de Jesus não é um período de avivamento, mas é um período, querido, de uma explosão de enganos por conta de falsos profetas, falsos líderes, falsos ensinos. É a indiferença que vai predominar e já está predominando, a indiferença com relação à palavra de Deus, a apostasia, o largar da fé. Jesus, quando os discípulos perguntaram, Senhor, nos dá sinais da tua vinda, além de outros que ele tinha dado, de quando estiver próximo à tua volta e o final de tudo. Ele disse, como foi nos dias de Noé, será na volta do Filho do Homem. Os dias de Noé, diz a Bíblia lá em Gênesis, que eram os dias que a maldade imperava no coração do homem. E Deus não aguentou, não suportou mais ver aquilo e mandou o dilúvio. E Noé, que foi incumbido de preparar a arca, dizia, olha, está vindo um grande dilúvio, se voltem para Deus. E a Bíblia diz que eles até riam de Noé, não davam a mínima. E o dilúvio veio, porque a palavra de Deus se cumpre. E aqueles todos que não acreditaram e não se prepararam, morreram afogados nas águas do dilúvio. E só Noé, com a sua família, que creu e que falou do Evangelho e que levou a sério a palavra de Jesus, esses foram salvos. Então, as condições do mundo, querido, que está se vendo hoje, é como as condições que estavam na época de Noé. Então, eu vou ler aqui um texto, mas eu vou só destacar algumas coisas para não ficar longo, mas vocês podem anotar, está em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, e aqui ele fala da condição do mundo. Nos últimos dias sobrevirão tempos muito trabalhosos, esse é o tempo que nós estamos vivendo, onde haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, soberbos, sem afeto natural, cruéis, desobedientes a pais e mães, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus. E tem muito mais coisa, eu apenas reduzi, mas procurem, vejam na Bíblia de vocês como é que vai estar, como é que iria estar o mundo, e este mundo está assim agora. 2 Timóteo 3, 1, 4. E Deus, uma ocasião, disse, sabe por que o meu povo erra? Porque não conhece as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Por isso, tanta necessidade de uma exposição fiel, querido, das Escrituras. Apóstolo Paulo disse que nós não devíamos ser como meninos inconstantes, que um brinquedo hoje é um brinquedo, amanhã já não é, amanhã já é outro. Não sejam como crianças, como meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. O movimento surge hoje, querido. Muitos estão aceitando sem discernir, sem conferir com as Escrituras se aquilo tem base bíblica ou se não tem. A igreja, eu disse ontem, que ela está como surfista, pegando ondas. Surge uma onda aqui, a pessoa agarra. Surge outra onda ali, a pessoa agarra. E muitas das vezes são puras heresias sendo lançadas para o engano. Mas Deus também disse, não deem crédito a qualquer espírito, mas confiram se aquilo que está surgindo é de Deus. E como a gente confere, se não vendo na palavra de Deus, se aquilo é fiel ou não. Então Deus, uma ocasião, disse, vigie. Deus disse muitas vezes, nos alertou, vigiem, vigiem, estejam acordados, estejam alerta. Ele disse, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, querendo tragar vocês. E cuidado, porque ele se transfigura em anjo de luz. Às vezes aquilo que a gente pensa que é certo, não é. É coisa do inimigo. Ele vem como se fosse um anjo de luz, bonzinho, trazendo o melhor. E muitos que não têm a fidelidade de conferir com a Escritura caem naquilo. Entendeu, querido? Então nós precisamos crescer. Eu vejo que a igreja hoje, ela vive num nível de infantilidade. Mas nós precisamos crescer. Jesus disse que nós tínhamos que crescer até a estatura de varão perfeito, até a estatura de Cristo. Não sei se já ouviram falar no crente de Bereia. Bereia é uma cidade ali que hoje em dia é um outro nome da Grécia. Uma cidade da Grécia tem um outro nome que eu agora não estou lembrando. Mas o povo de Bereia, eles ouviram a pregação do apóstolo Paulo.
E a pregação do apóstolo Paulo, que foi o maior dos profetas, profetizando e pregando a palavra, fazendo um trabalho que foi das maiores obras do mundo, que foi o evangelho que Jesus nos deixou, que Deus nos deixou. E aqueles homens de Bereia, da cidade de Bereia, eles possuíam um diferencial, se tornaram notáveis. Sabe por quê? Porque a pregação que eles ouviam do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, considerado o maior missionário, podia dizer: não, eu não vou conferir com as escrituras, porque é o apóstolo Paulo que está falando. Mas eles, quando saíam dali, eles submetiam a pregação de Paulo a um exame das escrituras. Por isso eles foram chamados mais nobres, por causa do cuidado. Eles eram criteriosos em saber se o que eles estavam ouvindo é certo. Então deixa eu te falar uma coisa que você tem que ter em mente sempre. Se o que ouvimos não tem base com as escrituras, não passa de ensino de homens. Os homens de Deus são conhecidos não pelos milagres que fazem, tem muito milagre falso, não pela maneira como prega, não pelas inovações que eles criam, mas o homem de Deus é conhecido pela doutrina que prega, se é uma doutrina verdadeiramente bíblica. Uma igreja é considerada bíblica, querido, pela maneira como ela lida com a palavra. Sabe o que está faltando na igreja hoje? Crentes berenianos, crentes criteriosos, cristãos que se interessam em conferir com a palavra. O crente é um cristão. Nós temos que buscar essa fidelidade das Escrituras. É hora de acordarmos do sono. É hora de sairmos dessa passividade que nós dizemos que cremos em Deus, que cremos em Jesus como Filho de Deus. Até repetimos feito papagaio: Jesus está vindo. Jesus está vindo. Mas não sabemos os sinais que Ele deixou para nós. E não sabemos como nos preparar para quando Ele voltar, Ele nos encontrar íntegros e santificados para ser levados com Ele. Porque aqueles que não forem levados no arrebatamento vão passar por dias terríveis na grande tribulação, quando o anticristo, que já está no mundo, pronto a se pronunciar, começar a governar, a reinar esse mundo. O que vai acontecer é tão terrível como nunca aconteceu, querido. Mas então, lá no livro de Romanos, se não me engano, vocês anotem para ler depois, é o capítulo 10, verso 3 a 14. O apóstolo Paulo diz o seguinte: aqueles que estão do lado de fora precisam invocar o nome de Jesus sobre todos os nomes. E quem invocar o nome de Jesus será salvo. E o apóstolo Paulo escreve lá na carta aos Romanos, diz: como vão ouvir se não há quem pregue? Sabe o que é, querido? Os cristãos estão dentro das suas casas, dentro das igrejas, dentro das suas salas, estudando, mas não estão na prática, do lado de fora, pregando o Evangelho. Jesus está voltando. A seara é grande, o próprio Jesus disse, mas os trabalhadores são poucos. E ele pediu: roguem ao Senhor da seara, a seara é o mundo, para que mande trabalhadores para a sua seara. Sabe quem são esses trabalhadores? Aqueles que vão para a rua, arregar a sua manga da camisa e vão pregar o Evangelho. Esteja sol, esteja chuva, e eles vão pregar. Nós temos que trazer para nós o exemplo da igreja primitiva, querido. Que a atividade da igreja primitiva foi muito fora das casas, fora dos templos, do que dentro. Eles se alimentavam da palavra dentro das suas casas, porque eles se dividiam em casa. Praticamente nem tinha templos naquela época, logo depois da subida de Jesus. Mas eles iam para fora para pregar o Evangelho, para levar a palavra do Senhor a muitos para que se salvassem. A atividade da igreja primitiva era fora.
Eles influenciaram o mundo da sua época com a palavra de Deus. Mas na igreja atual, a igreja de hoje, a atividade está sendo mais dentro. Lendo, estudando, reunindo, mas não está sendo fora, onde está precisando pregar o evangelho. E nós não estamos, infelizmente dizer, influenciando muito o mundo, mas estamos sendo muito influenciados pelo mundo. É triste dizer isso, mas é a verdade e a verdade tem que ser dita para a fim de que o cristão se levante e se mostre diante do Senhor. Senhor, pode me usar, porque eu quero te obedecer e fazer aquilo que tu me pedes. Queridos, não sei quem já ouviu falar na carta à igreja de Laodiceia. João, depois da morte de Cristo, todos aqueles discípulos foram muito massacrados e ele foi levado preso para a ilha de Pátimo. E ali naquela ilha ele teve uma visão que Jesus apareceu para ele. Todo o livro de Apocalipse é fruto da visão e das palavras que Jesus diretamente deu a João. E ele disse, olha, escreve 7 cartas para a igreja da Ásia Menor. Essas cartas representam cada período da igreja no mundo até o período de hoje. A última carta escrita foi a carta para a igreja de Laodiceia. Isso está em Apocalipse 3, do verso 14 ao verso 22. Jesus mesmo escreveu, ditou essa carta para o apóstolo João. E ele mandou, sabe a quem? Ao anjo da igreja. Olha a responsabilidade. O anjo da igreja são os líderes da igreja. E ele disse, escreve ao anjo da igreja, aos líderes das igrejas cristãs. Então, se esses líderes não ensinarem e não trouxerem a palavra da verdade, eles vão ser os mais cobrados. Então, essa carta era para o líder da igreja. E ele diz, eu vou te mostrar a condição da igreja lá de Laodiceia. Ele disse, tu és uma igreja morna, te dizes rica, mas tu és miserável, pobre, cega e nua. A gente tem ideia de que Jesus, aquele homem manso, e era um homem manso, falava muito em amor, mas ele era duro quando precisava. E ele mandou João escrever para a carta do povo de Laodiceia, da igreja de Laodiceia. Tu és pobre, embora te diga rico, igreja suntuosa, mas tu és pobre, miserável, cego e nu. E ele deu um conselho, compra de mim, Jesus mandando comprar dele mesmo, sabe o quê? Ouro refinado, veste branca para te vestirem para que não vejam a tua nudez e colírio para que tu enxergues. Sabe o que representa isso, querido? Compra de mim ouro, porque a gente pensa na nossa riqueza material. Casa bonita, carro bonito, roupa bonita, lanches e tudo aquilo que a gente acha que é bom. E Jesus disse, olha, procura não os tesouros da terra, mas os tesouros do céu. E Jesus manda dizer, compra de mim ouro. Isso significa a riqueza espiritual que nós precisamos ter. E ele disse também, compra de mim veste branca para te vestires, para que não vejam a tua nudez. Sabe o que é que ele quis dizer com isso, querido? É vergonhoso o estado da igreja cristã hoje. Em vez de estar pregando o evangelho, está fazendo movimentos, cultos, missas, todos ali vão, todo mundo, cumprir minha obrigação, acabou. A partir de amanhã, eu não sou igreja, eu sou eu e vou fazer aquilo que eu quero nesse mundo. Então, é vergonhoso. E Jesus disse, não vejo a tua nudez, então compra vestes brancas de mim, quer dizer pureza, quer dizer santidade e colírio para que tu vejas. Sabe por quê? Porque nós não estamos vendo. A igreja está como cega, isso foi dito pelo próprio Jesus. Não está enxergando o que está acontecendo, não está enxergando o que ele está mostrando, os sinais que ele está dando.
e chamou ao arrependimento, disse: arrepende-te. Sabe, o arrependimento consiste, querido, em abrir a porta do coração. Quando a gente abre a porta do nosso coração para ouvir Jesus, a gente tem condições, sim, de se arrepender e de mudar as nossas atitudes. Deixa eu te falar uma coisa. A carta que ele mandou João escrever para a igreja de Laodiceia 2000 anos atrás, foi a última carta, foi essa da igreja de Laodiceia, representa a igreja atual, a última igreja, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Essa igreja é a igreja dos últimos dias. Então, esta carta que foi escrita para a igreja de Laodiceia representa a palavra de Jesus para nós hoje, para a igreja de hoje. Ela mostra o estado da igreja. E ele disse: olha, tu não és frio nem quente, tu és morno, quer dizer, estás em cima do muro. Nem és fervoroso e nem és totalmente apático. Tu estás no meio, tu estás em cima do muro e ninguém pode viver em cima do muro. Saia desse muro. Temos que sair de cima do muro, temos que ir para o lado que o Evangelho nos mostra, que é a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e fazer aquilo que é a vontade dele, nos posicionar realmente como igreja, ou então é tudo hipocrisia, é tudo falsidade. E ele mostra para a igreja de hoje, através dessa carta de Laodiceia, ele mostra o estado da nossa igreja hoje. E ele dá um conselho convocando a uma mudança urgente. Arrepende-te. E ele diz também: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abre a porta, eu entrarei e ceiarei com ele. Sabe o que ele está fazendo aqui, querido? Um doce convite para um novo relacionamento, para renovar o nosso relacionamento com ele, para ver quanto que Deus está indignado com o estado dos seus filhos, da sua igreja, hoje dos cristãos, mas ele faz um convite a um arrependimento e ele diz que bate a porta do seu coração. Quando você está ouvindo esta palavra, é Jesus, através da palavra dele, batendo a porta do seu coração e pedindo: te arrepende que ainda é tempo, eu quero renovar meu relacionamento contigo. E ele termina com uma promessa: ao que vencer, eu farei com que sente ao meu lado, no meu trono, como eu estou ao lado do meu Pai. Apocalipse 3, 14, 22. E ele finda isso dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E isso não é palavra minha. Eu estou apenas sendo um veículo, um canal para trazer essa palavra aos que estão me ouvindo. Mas a palavra é do Senhor. Tudo pode ser conferido na Bíblia, que é a palavra do Senhor. E quando ele diz: quem tem ouvido, ouça, cabe a cada um de nós ouvir o que o Senhor está falando para a igreja hoje. E esse último versículo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, está em Apocalipse 1, 3. Então, deixa eu concluir te dizendo o seguinte: nós começamos dizendo o quanto que Jesus ama a igreja, o quanto que ele prestigia, o quanto que ele nos colocou como especial, como privilegiada. E o que é que nós estamos fazendo? Nós podemos perguntar: Jesus pode dizer: eu entreguei a minha vida por ti. O que tu estás fazendo por mim? Querido, sabe o que é a igreja eleita? Nós somos a igreja eleita, o povo eleito, a nação eleita. Ele mesmo disse na carta de 1 Pedro. Sabe o que quer dizer eleito? Aquele que no meio de um grupo foi tirado, separado para uma missão especial. É isso que nós somos. Nós não podemos ser como qualquer um que não quer saber do Senhor, mas nós temos que nos agarrar a Ele, dizer: Senhor, eu não quero mais andar nesses passos de tartaruga, mas eu quero, Senhor, fazer aquilo que Tu me chamas a fazer rapidamente, alegrar o Teu coração, então me tranquilizar, sabendo que eu vou estar muito em breve contigo.
nós estamos acomodados e não estamos correspondendo a esse grande amor com que Ele nos amou. Mas é tempo. Ele está batendo a porta do teu coração. Ouve, ouve, atende e convida Ele para entrar. Jesus uma vez disse: com o coração nós cremos para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. E se você, querido, que está ouvindo, não sei quem vai ouvir esse vídeo, mas se você que está ouvindo não fez ainda essa confissão, Jesus, eu te aceito como meu único, entendeu? Único Salvador, meu único Senhor. Se você ainda não fez essa confissão, faça agora, diante dele, porque ele vai ouvir e ele vai te abraçar. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos dê as condições para nós tomarmos essa atitude e estarmos atentos para a palavra do Senhor. Deus abençoe.